Roberta, muita coisa acontecendo no fogão, de negociações. Daqui a pouco a gente vai acender a luz também da Roberta Barroso ali. Agora foi. Roberta Barroso, as informações, claro, de negociações, mas também de confirmação. O Almada acabou de ser anunciado também no Lyon. Bom dia? Bom dia para você. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. Exatamente, o Lyon anunciou agora a chegada desse campeão mundial. Ele, então, deixando o Botafogo para a tristeza, então, dos botafoguenses, mas isso já estava acertado no contrato. O Almada veio mesmo para ficar apenas 6 meses. Ontem foi dia de reapresentação do elenco e chamou a atenção porque ontem o Júnior Santos não se reapresentou. Não só ele, o Savarino, o Bastos também não foram a essa reapresentação, mas logo depois o Botafogo soltou uma nota oficial falando que por motivos particulares e já pré-acordados, esses atletas iriam se reapresentar em uma data posterior. Mas claro que movimentou muito essa não reapresentação, principalmente porque o Galo fez uma proposta pelo atacante de 7 bilhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais, e essa proposta até balançou ali o Botafogo. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Só que hoje o Júnior Santos se reapresentou normalmente. No caminho até, o Lonier já fez um post nas redes sociais, começando 2025. Já tem vídeo dele nas redes do Botafogo também. Começando 2025, guerreiros, bora! Então, o Júnior Santos no Botafogo hoje, nessa reapresentação. Ontem também o Bota não contou com o Luiz Henrique, que está também a caminho do Lyon. O Textor disse que o Luiz Henrique vai se apresentar ao clube francês nos próximos dias, mas o jogador ainda pode ser vendido, lembrando, ou para a Fiorentina. Ele também tem outras 2 propostas da Premier League. E o Tiquinho Soares também não fez parte dessa reapresentação, até por conta dessa negociação com o Santos, que envolveu o zagueiro Jair. E agora, falando então sobre negociações, o Botafogo tem interesse também no atacante Alisson, do Atlético Mineiro. Inclusive, já enviou uma proposta oficial. E só atualizando sobre as outras contratações, o Bota ainda aguarda um retorno em relação ao Bitelo, do Dinamo de Moscou. O Cúcio Hernández, o Botafogo não teve nenhuma resposta até agora por esse jogador, que está no Columbia Crew e pede um alto valor também, caso deixe o clube, mas por enquanto o clube não falou nada com o Botafogo, nem em relação à proposta, enfim. E o goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense, esse sim está mais próximo. E só pra gente fechar, mas a gente continua aqui nesse papo também, o Gregori tem uma proposta do Al Rayyan, inclusive indicação do Arthur Jorge, mas hoje eu, conversando com pessoas ligadas ao Botafogo, recebi a seguinte resposta: Gregori não sai. Mari, eu volto com você. Existe, o John Textor sentou no divã e pensou nessas 48 horas. O que a gente pode imaginar do Botafogo sobre a proposta do Atlético pelo Júnior Santos? Mari, eu conversei com pessoas ligadas ao Botafogo e o que eu posso trazer então agora para o fã de esporte, o Botafogo me disse o seguinte: não temos interesse em vendê-lo, mas é muito dinheiro também. Visto que, vale a gente lembrar, o Júnior Santos, para chegar ao Botafogo, quando o clube comprou os direitos econômicos, pagou R$1.500.000, ou seja, receberia agora, com essa proposta do Galo, 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais. Então, realmente é muito dinheiro, foi o que eu ouvi ali de dentro do Botafogo, mas vai depender também do Júnior Santos e do Textor. E também recebi a informação, mas que a gente já vê também ao longo do último ano, é que o Textor ama o Júnior Santos. Então, vai ser uma negociação. Claro, o Botafogo vai ter que pensar muito bem, porque tem essa questão envolvendo o dinheiro, mas não é só dinheiro, tem esse carinho também pelo jogador e que foi muito importante nessa última temporada, inclusive artilheiro da Libertadores. Acabou ficando depois na reserva, o Júnior Santos se machucou, então teve que se recuperar daquela lesão, mas foi fundamental também para essa última campanha, essa última temporada. Então é isso, dá para acalmar um pouco o torcedor. Veio esse vídeo, tem essa informação que o Botafogo não tem esse interesse em vendê-lo, mas claro, analisando porque é muito dinheiro. Mas é isso, a princípio o Textor ama então o Júnior Santos, a tendência é que ele fique, mas claro, vai depender dessas duas partes, do próprio Textor e do Júnior Santos, para decidir se ele fica ou se ele sai. Mari. Vene Casagrande, quem pode sair do Botafogo? Agora, se a Fernandinha estivesse aqui, ela ia estar reclamando contigo. Só saída, rapaz, não tem chegada. Quando o Fernando voltar, muita coisa vai estar diferente. Perdeu o Luiz Henrique, Almada.
Ou em Santos. Última a sair apaga a luz, meu amigo. Ou ela foi pra Belo Horizonte, recebeu o Júnior Santos, que pode ir pra lá comer um pão de queijo. Júnior Santos. Pois é, o Atlético Mineiro fez uma proposta de 7,2 milhões de dólares. Isso dá quase 50 milhões de reais na cotação de hoje para contratar o atacante Júnior Santos. Não é à vista, parcelado em 4 vezes. O Botafogo até que gostou do valor, tá? O valor agrada, estão negociando e a tendência é que o jogador seja vendido de fato, porque o Botafogo topa fazer negócio. É muito mais questão de ajuste ali. Ô Pedrosa, perdeu o Luiz Henrique, a gente até falava, não tem o Júnior Santos, entra, dá conta do recado. Aí já não tem Luiz Henrique, não tem Almada, se sair também o Júnior Santos, tem que segurar ou é uma grana, um jogador de 30 anos, se você estivesse no comando lá do Botafogo, venderia? Jamais venderia o Júnior Santos nesse momento. O Botafogo está perdendo todos os jogadores que ele tinha algum tipo de identificação no seu elenco. O Botafogo perdeu o Tietê, o Botafogo perdeu o Marçal, o Botafogo perdeu o Gatito, o Eduardo, perdeu o Tiquinho Soares, que por mais que 2023 seja lembrado, tem que lembrar que o Tiquinho Soares foi o cara responsável por mudar a autoestima do botafoguense. Eu acho que o Júnior Santos, em 2024, foi o jogador mais identificado com a torcida também. Artilheiro da sem Liberta, dúvida alguma. Peraí, então, assim, eu jamais venderia o Júnior Santos nesse momento. É um processo de desmantelamento do Botafogo, que foi um time histórico. E por mais que o Júnior Santos não fosse titular na reta final, ele foi muito importante. Ele só não foi titular porque ele se machucou e outros jogadores acabaram comendo a bola naquele momento. Tão importante que fez o gol na final da Libertadores. Então você não está só perdendo dentro de campo o jogador no campo e bola, você está perdendo um jogador extremamente identificado, com um potencial enorme. Se já não é ídolo, para mim o Júnior Santos, na teoria, pro Botafogo, ele é ídolo do Botafogo. Então assim, cara, eu lamento muito tudo que está acontecendo com o Botafogo. Assim, por mais que você não tenha um time titular sendo totalmente desfeito, o Botafogo já não tem mais banco. Qual é o banco de reservas do Botafogo? É difícil você conseguir escalar. E o cara que todo mundo estava achando que seria a reposição do Luiz Henrique, vamos dizer assim, também tá saindo. Falou isso. Então assim, pra mim a diretoria do Botafogo, caso realmente não seja também uma vontade do jogador, tô saindo, quero sair, acabou, não, cara, eu jamais venderia o Nilton Santos. Pra mim é um erro gigante da diretoria do Botafogo. Mas eu acho que isso aí mostra um outro fator. Venê, eu sei que tem uma opinião diferente e em relação a SAF, né, Venê, o Textor deixou claro aqui que ia vender bastante, mas ia comprar muito mais. E esse ano a gente não tá vendo essa reposição. Você acha que pro Botafogo é uma boa essa venda? Por exemplo, se fosse um clube associativo, eu ia concordar 100% com o Pedrosa. A nossa visão é como se fosse um clube associativo. Porém, a gente está falando de um clube que faz parte de um grupo, ou seja, é uma SAF. E o John Textor, que é dono desse grupo, ele está passando um aperto absurdo para poder não fazer o Lyon ser rebaixado por conta de fair play financeiro. Então, para ele poder ajudar o Lyon, teoricamente ele vai ter que atrapalhar os outros clubes que fazem parte desse grupo. E o Botafogo é um desses grupos. E eu vou olhar a proposta, gente, o mercado está super valorizado. 50 milhões de reais no Júnior Santos, eu acho que é um bom valor, tá? Então, teoricamente, eu estou me colocando no lugar do John Textor. Ele olha para essa proposta financeiramente boa, falando, olha, é uma proposta maravilhosa. Eu posso pegar esse dinheiro e ajudar o Lyon. Então, assim, de certa forma, o torcedor alvinegro, ele fica preocupado, mas ele precisa lembrar que hoje o Botafogo é uma SAF, faz parte de um grupo e o dono desse grupo está passando uma dificuldade financeira para poder fazer o Lyon não ser rebaixado. Então, acredito eu que caso o Botafogo aceite essa proposta, é muito por conta disso também. E eu repito, eu concordo totalmente com o Pedro. Eu, no lugar do Botafogo, jamais negociaria o Júnior Santos. O problema é lá na França. Não, é o que eu estou te falando. O Botafogo, segundo as notícias do futebol internacional, o John Textor tem um acordo para poder deixar de ser o controlador majoritário do Crystal Palace, para ele ganhar um investimento de cerca de 250 milhões de euros e conseguir ajudar os seus clubes. Além de outro tipo de acordo lá, dos fundos que colocariam na Eagle Holding injetar o dinheiro. 50 milhões de reais vai mudar a vida do Lyon? Não vai mudar. Pô, mas de 50 em 50 muda. Não, mas de 50 em 50 muda. Quais são os principais jogadores dele, os ativos? O Thiago Almada e o Luiz Henrique, correto? Eles estão indo pro Lyon, eles não estão sendo vendidos. Então, assim, qual é o dinheiro que o Júnior Santos realmente vai mudar a vida do Lyon? O Júnior Santos vai fazer o Lyon não ser rebaixado? É isso que vai acontecer? O Botafogo vai conseguir encontrar um jogador do calibre do Júnior Santos pelo mesmo valor? Eu acho que não. Por um valor menor? Aí eu tenho certeza que não.
Então, assim, eu acho que tá tudo errado. E a desculpa do Lyon pode até estar acontecendo, mas é uma desculpa completamente esfarrapada pro torcedor do Botafogo. Eu acho que, como dono do Botafogo, nesse momento, ele vendeu o Júnior Santos, mesmo que seja uma desculpa para poder tapar um buraco lá na França, é uma desculpa ruim. Porque 7 milhões de dólares não resolve em nada a vida do Lyon lá fora. Então, assim, ele tem que encontrar outras soluções muito mais pomposas do que vender o Júnior Santos. A ideia é vender o Luiz Henrique, eu acho que vira uma necessidade, então, né, o Luiz Henrique ser vendido para outro clube europeu e não ficar no Lyon, porque não entra grana e ainda tem o rolo se o Luiz Henrique pode realmente atuar pelo Lyon, que tem uma coisa que ninguém está entendendo bem, né? A questão, Flavinho, que eu vi aí em entrevista de John Textor querendo 60 milhões de euros do Luiz Henrique, com todo respeito. O Luiz Henrique é um baita jogador, a gente sabe muito bem disso. Fez o que fez aí na temporada passada, mas 60 milhões de euros, eu arrisco dizer que é quase impossível ele conseguir esse valor. Não pelo nível do Luiz Henrique, mas é o histórico, já tem 24 anos. É basicamente o mesmo valor que clubes aqui vieram aqui e pagaram no Endrick, no Estevão. São jogadores bem mais jovens. Vinícius Júnior. Então, assim, não faz o menor sentido alguém achar que o Luiz Henrique possa ser vendido por 60 milhões de euros. Talvez 30. Mas aí tem que ver se é um clube que o próprio Luiz Henrique vai querer ir. Então, depende de muitos fatores. Mas eu acho que ele vai querer vender o Luiz Henrique para poder ajudar o Lyon, teoricamente, num ponto de vista financeiro. O que a gente precisa lembrar é, hoje, o Botafogo, ele pertence a um dono. Esse dono, ele não é botafoguense, ele está pensando nos negócios dele. Você, quando abre um negócio, você pensa o quê? Na parte financeira. E foi o que o Fabiano brincou, mas é verdade daqui na transição. Ele gastou. Uma hora ele vai ter que ganhar também. E como que ele ganha? Vendendo jogadores, creio eu. Entrevista do John Textor à RMC Esportes. Fala, Pedro. Nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Foi na última segunda-feira. Temos 3 jogadores com transferências para o Lyon antes de sairmos do Transferban. Thiago Almada, Luiz Henrique, que pode vir para o Lyon. Igor Jesus, podemos trazê-lo para cá. Igor Jesus? É o camisa 9 do Brasil, mas acho que ele vai para a Premier League. O Thiago Almada se apresenta no Lyon essa semana. Luiz Henrique aparece essa semana também. Há a possibilidade dele jogar aqui ou ser vendido para a Premier League. Nós temos a possibilidade de reforçar a equipe mesmo com o Transferban. Peraí, mas o Igor Jesus também vai sair? Ele tá falando aqui na RMC Esportes que sim. Matéria do SBT Esportes. Gente, mas é o que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é, a questão do Lyon, mesmo com o que está acontecendo, ele garante que esses jogadores podem se apresentar lá. Que eles podem se apresentar lá. Inclusive, ele está arrumando briga na França com o presidente do PSG em relação a isso. Dizendo que o presidente do PSG, ele manda na Ligue 1, que é a Liga Francesa. Por conta do dinheiro do investimento, o PSG, o chamariz, e ele está tentando arrumar briga lá e está tendo apoio, inclusive, de uma parte da população francesa, porque o campeonato francês foi monopolizado pelo PSG. Então, assim, ele está tentando lutar contra isso. O Lyon, por exemplo, em algum momento ele também já teve um monopólio na França, na época do Juninho Pernambucano. Mas nunca foi tão grande assim, de tanto tempo assim, principalmente num patamar financeiro. Você tinha o Olympique de Marseille, que também chegava. Foi heptacampeão. Exatamente. O ponto que ele está chamando agora é, o PSG, ele diz isso do presidente do PSG, que ele está mandando na Liga Francesa. Então ele está tentando arrumar briga lá, ele está tentando investimento, ele está brigando contra essa questão do Transferban, ele está brigando, por exemplo, também contra a questão de o Lyon vai ser rebaixado ou não. Isso tudo ele tá focado lá. Ele focou no Botafogo aqui na reta final. Agora ele tá focando lá na Liga Francesa porque a situação do Lyon é muito precária. O que eu tô vendo a todo momento, pode ser que isso mude daqui a um mês, que ele volte a pensar no Botafogo, é que o Botafogo nesse início de temporada está sendo desmantelado. Isso muito me preocupa. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele vai botar jogadores no Botafogo de outros clubes. Por exemplo, o clube belga. Porque ele já fez isso, né? Ele tirou... o que eu te esqueci. Reforça o Botafogo. Ele reforça o Botafogo com esses jogadores. Lá, vai ser isso. Talvez do próprio Lyon. Vai ser isso. Talvez isso, porque eu não vejo ele indo ao mercado, investindo pesado para trazer reposições desses jogadores. São vários jogadores que saíram. Dizem que ele 12. Tá... Até então 12. A gente não está considerando Júnior Santos e Igor Jesus. 12 jogadores já saíram. Sim. E dizem que ele está negociando com o Bitelo, que é um meia do Grêmio, né? Que estava no Grêmio aqui, foi para a Europa, que nem se apresentou no time dele. Cúcio Fernandes. E o Cúcio Fernandes. O Jair, zagueiro. Tem o Jair também, que está chegando. Então, assim, são 3 jogadores que mantêm o nível. O Bitelo é muito bom jogador, o Cúcio também, e o Jair, teoricamente, é uma grande promessa, né? Então... Se esses jogadores vierem mesmo, ok. Mas assim, até agora é só a saída. Acho que a gente pode começar a tratar aqui como possível.
Ó, o Botafogo tá precisando se reforçar e agora já tem alguns nomes que a gente pode começar a tratar aqui como possíveis reforços. O Léo Link, goleiro até então do Atlético Paranaense, está encaminhado ao Botafogo. Vou chamar a Roberta Barroso para ela contar pra gente o dia de hoje e quais outros nomes estão em pauta. Tudo bem, Dani? Beijo para você, para os amigos do nosso clube Fã de Esporte. Pois é, amanhã tem a reapresentação do time principal do Botafogo, mas ainda sem caras novas. O time está se mexendo no mercado e eu trago, então, atualizações sobre essas negociações. Hoje, o Botafogo fez novas propostas para Bitelo e também para Cúcio Hernandes. Bitelo chegaria principalmente para suprir a vaga de Almada. O Botafogo já fez outras propostas para esse jogador do Dinamo de Moscou, mas foram recusadas. Só que o clube segue tentando trazer o atleta que quer jogar no Botafogo. Sobre Cúcio Hernandes, essa negociação é mais difícil. O jogador pede um preço bem alto para atuar no Botafogo. O clube fez essa nova proposta para o atleta do Columbia Crew, ele que é uma das estrelas da principal liga dos Estados Unidos. Foi lá também que ano passado o Botafogo trouxe jogadores importantes como o Gregory Savarino e o próprio Almada. Então o Cúcio Hernandes é um jogador que é essa prioridade para o Botafogo. Então o clube segue tentando trazer esse atleta que seria justamente para a vaga de Tiquinho Soares. O Tiquinho foi envolvido na negociação com o zagueiro Jair dos Santos, que é o primeiro jogador já acertado com o Botafogo, mas o clube ainda não anunciou nada oficialmente. O Tiquinho, então, foi para o Santos e o Jair, zagueiro, para o Botafogo. Para a gente fechar, Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. É um jogador que interessa muito ao Botafogo. O atleta quer jogar no clube, mas o Shakhtar recusou a proposta do alvinegro, que pensa aí como agir em relação se vai fazer uma nova tentativa por esse jogador. Dani, eu volto com você. Boa, Robertinha com as informações do Botafogo. Presidente, vou deixar você escolher por qual jogador você quer começar. Porque são posições muito distintas, né? A gente vai ter que ir um por um. Você quer começar pelo Cúcio, pelo Bitelo, pelo Marlon Gomes ou pelo Léo Link? Não, assim, acho que sim, bons jogadores, mas vou começar pelo Cúcio, que está indo muito bem lá nos Estados Unidos. Ok, artilheiro, centroavante e tal, dá assistência, faz gols, mas ele joga numa posição que, pelo que eu saiba, o titular não saiu ainda, que é o Igor. Igor Jesus. Mas saiu o Tiquinho, né? Sim, então, mas aí olha a bala. Aí que eu entro naquela história de custo-benefício. Entendeu? Quanto que vai custar para trazer um cara que, a princípio, vai brigar para ser... Entendeu? Ah, vai jogar do lado? Do lado. O Botafogo tem um monte de gente. Não, mas ele é centroavante. Então, assim... Seria uma prioridade agora ter um baita centroavante. Eu entenderia se o Flamengo estivesse atrás dele. Opa, como está lá atrás do Juninho. Ó, esse cara vem para jogar até junho e tal, porque o Palmeiras Pedro que vive atrás de centroavante. Palmeiras e tal. O Botafogo tem o Igor ali. Este cara, eu acho que até tem condições, sim, de vir brigar com o Igor, mas aí vai passar o Igor a ser reserva. Assim como foi o Tiquinho, você lembrou bem. Agora o Tiquinho está indo embora para o Santos. Mas... para o elenco é maravilhoso. Agora, vamos ver custo-benefício, quanto é que vai custar. Porque outros encaixam. Assim, a principal saída aí, né? É o Almada, né? É o Almada ali, que ele precisava repor. Aí tá lá, correndo atrás de Bitelo, de outros, de Marlon, etc. Arrumar o meio-campo. Aí faz sentido. Você sabe que tem vaga ali, tem brecha. Eu ajeito um cara aqui, ajeito outro. Esse aí me parece muito específico como centroavante. E até onde eu sei, ninguém falou que o Igor tá indo embora. Tá, o Tiquinho. Aí você tem razão, mas vamos ver quanto custa. Que é bom. Você traz pro elenco como um todo, é excelente. Agora precisa ver quanto vai custar. Diante do que o Mauro está dizendo, a gente bota um outro viés de debate, né? Se ele vem para substituir o Tiquinho e ser banco, porque a gente lembra, o Tiquinho vai para o banco por causa de uma lesão e o Igor Jesus acaba assumindo a posição que era dele, o Júnior Santos, né? Desculpa, já não era mais o Tiquinho, era o Júnior Santos que estava na posição. O Tiquinho se machucou, o Júnior Santos entrou. Também. Aí machucou, entrou o Igor Jesus, que tinha sido contratado no meio do ano e acaba se firmando ali. O Igor não acaba o ano em alta, ele acaba ali com uma série sem fazer gols. Não que isso, né, gere nenhum ponto de desconfiança, mas ele acaba num jejum. Acho bom jogador. O Cúcio, para você, Pascoal, ele chega para brigar pela posição de titular, ele chegaria para essa reposição, diante da equação que o Mauro traz, diante do campo e bola? É um investimento alto,
por um jogador para ficar no banco de reservas. Acho que é um jogador caro, tá ali a ficha dele, né? No Columbus Crew, né? Na temporada passada fez 25 gols. Então, 25 gols, média de gol 0,66, é melhor a média dele do que a do Sapo. O Sapo queria meio... Gol sim, gol não. Gol sim, gol não. Esse aí já passou um pouquinho nessa média. 14 assistências, quase 5 finalizações por jogo, que é muito para um atacante, porque... Olha aquela última linha ali, essa última linha é interessante. Chances Líder criadas. do time em vitórias garantidas com gol. Então, isso é Olha muito... assistências somadas com os gols, dão quase os 40 jogos. Ou seja, ou ele marca ou ele dá assistência ou faz as duas coisas e tal. Participa de gols direto ou indiretamente, praticamente em todo jogo, né? Não, ele é bom lá. Ele é bom lá, ele é bom. Não, lá é bom. Eu acho que ele viria para... Eu acho que o Igor teria alguém para debater, digamos assim. Olha, você vai jogar, eu vou jogar também, porque os dois, eu acho que o Igor não termina a temporada fazendo gols, mas ele contribuiu muito para o Botafogo ao longo da temporada e contribuiu também para a seleção brasileira. Então, eu acho que tem disputa entre eles. Mas, de todos esses aí, eu acho que o Léo Link é um grande acerto, o goleiro. Por quê? Porque é um goleiro muito novo, é um cara que tem... E é um baita goleiro, e de repente o John vai ter realmente um baita goleiro, sabendo que vai ter lá alguém que pode crescer na profissão, e tem toda hora proposta para o outro, e o Léo Link está pronto para jogar, não vejo dificuldade nenhuma. Acho uma bela contratação do time do Botafogo. E aí, Zinho, o Pascoal já vai no Léo Link, eu quero te ouvir sobre o Cúcio também. Você concorda com ele sobre qual é o melhor nome? Olha, assim... O Botafogo, ele perdeu o Almada, Luiz Henrique ainda está essa novela, vai, fica até o meio do ano, mas por enquanto é jogador do Botafogo. Então, do time titular, por enquanto o Almada. Então eu penso que assim, o Bitelo é um jogador que faz essa função. O que jogou no Grêmio, não é? Aquele que quando ele sai, o Grêmio cai muito de produção, perde muito com a saída dele, porque ele com o Luiz Soares fazia uma dupla. Todo mundo elogia muito o Soares, merecidamente, mas boa campanha do Grêmio passa pelo bom desempenho dele junto com o Soares. Acho que é um cara que interessante. É que os russos estão... ele está na Rússia também, né? Tá no Dinamo Moscou e não se reapresentou, Tetra. Mas assim, como diz o Pascoal... Os caras têm grana, né? Sim. Então já não aceitou uma primeira proposta. Mas acho que era uma contratação para um jogador que pode chegar para jogar, para ser titular. Porque sair um titular nessa função... Ele às vezes joga um pouquinho mais recuado, mas faz essa função ali de meia. Tô contando que Luiz Henrique fica, que tem Júnior Santos, que tem Jefinho, né? Que tem Matheus Nascimento, que tem alguma molecada ali... Então, assim, o que precisa de um meia. Então, acho que o Bitelo chega com esse status de titular. O garoto que veio do Santos vai ser uma composição ali no elenco, um futuro brilhante para frente, mas tem 2 zagueiros, a zaga titular está lá. Entendeu? O Marlon é um cara que faz segundo e faz lado de campo. Marlon que começou até no Nova Iguaçu também e foi para o Vasco. E aí cresceu, né? Convocado para a seleção, sub-20, e ajuda ali o Vasco num momento bom, mas ainda uma revelação que foi vendido muito bem para o exterior. E os russos também não querem vender. Mas é um jogador versátil. Para compor esse elenco, porque se perdeu o Tietê ali, né? O irmão do Romero, Romero também, né? Saiu, Eduardo saiu. Então precisa de ter elenco. O Botafogo tem muitas competições, vai defender títulos. Né? Então, assim, o John Tex vai ter que investir para esse elenco ficar novamente com aquele elenco que a gente falou que até brigava em comparação com o do Flamengo, antes de perder tantos jogadores. E que fez o Botafogo vencer. Não foram só os 11 titulares, pelo contrário. Porque muitos viraram titular ao longo da temporada. Não eram titulares absolutos.
Então, assim, precisa contratar. Aí o bolso do técnico que vai falar. Ah, custa 18 milhões, mas eu quero trazer, porque eu também não sei. O Igor Jesus continuando sendo convocado. Quem me diz que no meio do ano, depois do Super Mundial, ele não vai ser vendido também? Então você já está montando o elenco para a temporada toda. Então, eu concordo plenamente. Assim, os caras que estão saindo são mais do meio. Então, faz sentido você estar atrás de 3, 4 caras ali no meio, tal, mesmo que se titular só o Almada, mas aí o Zinho já citou. Cadê o Eduardo? Já se foi, e outros já se foram. Eduardo, Tietê. No caso do colombiano, do atacante, pelo que eu andei lendo esses dias, porque não estava só pegando sol, não, porque até onde eu estava muito frio, então não dá para ler muito. Que sol que você ia pegar com menos 5? Tava muito frio, dava para ler muito. 15. O Botafogo foi falar com ele e você foi na praia. O Botafogo, não gostou do que ele quer ganhar. Por isso que eu falo em custo-benefício. O Botafogo, antes de ir no clube, foi dele. Vamos ver, você quer vir, você viria e tal. E o negócio pegou, mesmo pro Texas, que tem muito, mas, enfim. E aí o Botafogo foi no clube. O clube parece que aceita e tal. Assim, acertar com o clube tá mais fácil do que acertar com ele. Um jogador. E aí eu te digo, custo-benefício é muito alto para quem não necessariamente será titular, mesmo que tenha características diferentes de Tiquinho do outro, mas é o segundo atacante. A não ser que o técnico... Quem vai ser o técnico? É uma boa pergunta. Então, se esse técnico... Espero poder te responder em breve. Então, a não ser que esse técnico venha para jogar com 2 atacantes. Ele jogaria. Esse cara cabe, pelo que eu vi ali, fazendo. Agora, ele está se valorizando não à toa. Ele foi eleito o segundo melhor jogador dos Estados Unidos na última edição. Ele perdeu para o Messi. Então ele foi o primeiro entre os mortais. É isso aí, é mais ou menos isso. Zinho. Então ele tá com a bola toda. É agora que o Zinho levanta e vai embora. Aí, Zinho, ela falou que é entre os mortais. O Messi também, gente. O Messi. Ele foi o primeiro entre os mortais. Da seleção da Argentina. É isso. O Messi ganha toda a eleição, inclusive quando ele parar de jogar, ele vai continuar ganhando também, viu? Tem de boa volta. Competindo. Melhor jogador do mundo em 2042. Messi está concorrendo. É verdade. Mas então ele está bem valorizado mesmo. Não é um cara fácil de se buscar. O que pode acontecer é assim, sai do futebol daí, vem para cá. E o Botafogo, acho que a Roberta citou isso, né? O Botafogo trouxe 3 caras de lá e os 3 funcionaram. O Botafogo é expert com isso, né? Inclusive a Almada. Head Scout, né? Que Gregory e tal. Mas parece que o dono do time bora lá, né? Também tem isso, né? Tem esse detalhezinho. Dá uma que é facilitada. muito importante. Agora, mas o Botafogo tem que... continua com um grande time. Sim. Mas precisa de reposição pontual de algumas... lugares onde está buscando, né? De algumas peças, na montagem do elenco, pensando no ano todo. Não dá para pensar só no começo do ano, tem que pensar no ano todo. E acho que o Botafogo tem condições de trazer. Mas vai precisar de... Quanto tem no pacotão aí? 5? Aí, Mauro. Aqui, Marlon, Bitelo, Jair, o Couto, pus 4, mas acho que tem mais gente, é só olhar. Hoje a Roberta dá a notícia de 4, né? O Marlon Gomes, o Couto, o Bitelo e o Léo Link. Ainda tem o Jair. Tem o Jair na parada, são então 5. São 5. Hoje as novidades são nesses 4. Deixa eu dar uma olhada, sabe no quê? Porque eu acho que é interessante a gente debater também. Nos números, no posicionamento do Bitelo. Porque... é a substituição mais difícil, obviamente, né? Claro. A gente está falando de um titular absoluto que encaixou muito bem com o Savarino durante uma temporada inteira. Então, o Bitelo, que o Zinho já falou aqui, fez uma dupla magnífica, ajudou muito o Luiz Soares a chegar nos números que ele chegou enquanto estava no Grêmio. E agora, ele jogando no Campeonato Russo, né? No Dinamo Moscou, nessa última temporada, ele participou de 38 jogos, com 8 gols e 9 assistências. Mas eu acho que o que chama mais atenção, é o posicionamento, que é exatamente o que precisaria para encaixar no Savarino, né? Então, aí o Savarino vem para dentro. Vai para dentro, e vai aí trocar de posição. Ele vai na do Savarino, ali da beirada para dentro. Começa aí, Pascoalzinho, começa aí, porque eu acho que é isso, eles faziam isso, eles trocavam muito de posição já, o Almada e o Savarino. Eu acho que o Botafogo tem esse cuidado, né? O Botafogo está trazendo jogadores com o cuidado de repor peças. Sim. Mais ou menos com as mesmas valências, com as mesmas possibilidades de utilização. Mas aí eu posso fazer uma pergunta, porque às vezes eu preciso perguntar um negócio. O que é que você quer saber, Jovem? Quem é o treinador?
Ele quer esses jogadores? Zinho. Ele quer esses jogadores? Vai ter que eu vou querer. fazer uma segunda Mas pergunta aí então entra pro naquela, Zinho. o presidente monta o time e o treinador escala quem tá lá. A linha de contratação do Botafogo não é definida só pelo treinador, hein? Não, tá bom, mas aí eu faço uma segunda pergunta e o Zinho vai responder com muita gabardia, como diria em 1932. 32 era esse termo que usava. Se esses caras que estão chegando são muito... velho, mas nem tanto. Não, são muito caros. Não, tô falando que só o termo é daquela época, assim, né? Você não. Se esses caras são, olhando o custo-benefício, são caros e talvez nem todos sejam para o time titular, por que deixou sair alguns porque o salário é alto do Eduardo, o salário era alto do fulano, né? Será que vai acabar trocando 6 por meia dúzia entre um cara que já deu certo, que poderia voltar até ser titular? Estou citando, no caso, o Eduardo, falar dos outros que saíram, porque, né, Tiquinho, hein? Tiquinho, Eduardo, não pode ir embora porque naquela época a gente elevou o salário de vocês e tal, e agora não usamos muito vocês também. Em 24. Mas espera aí, mas agora vai, entendeu? Sim. Você vai, de repente, ter que gastar uma grana agora para ter um elenco bom, sendo que você talvez já tivesse em casa. Mas você achou que os caras eram caros, deixou ir embora, mas agora vai trazer outros caros também, Zinho, para não necessariamente serem titulares. Mas com um perfil de negociação no futuro, né? Acho que tem essa diferença. Vai gastar, vai ter que comprar. Mas eu estou pensando que ao longo da temporada, eles podem chegar não como titulares, porque esse time que está aí, a base do time titular está aí. Perdeu um jogador até o momento do time titular. Mas eu acredito que o Júnior Santos vai estar muito melhor do que foi no ano passado, que já contribuiu, fazendo gol na final, mas ele ainda estava naquele processo de se recuperar da contusão grave que ele teve. Então eu estou acreditando que o Júnior Santos, com pré-temporada, depois das férias, vai voltar mais inteiro, se preparar melhor e novamente, opa, tô aqui, hein, para ser titular. Eu saí porque eu tive a contusão. Aí não dava para voltar, que encaixou com o Savarino e com o Almada ali e com o Luiz Henrique. Mas eu acho que para início ele pode voltar a ser o titular com o Savarino mais centralizado. Mas isso não impede de você fazer um investimento, porque o staff do Botafogo mapeia olhando o time, forma de jogar do time, mas a idade e o mercado que pode ter para ele no futuro. Eu acho que os jogadores que saíram estavam com um salário bem alto, mas num processo de descida na carreira, sem uma valorização financeira para uma negociação. Então, como acabou o contrato, ciclos se fecham, né? Não é assim que agora está bonito falar? Os ciclos se novos ares e ciclos se fecham. Segue a vida, obrigado por tudo, vou pegar o salário, que vai ser mais ou menos o que eu vou ter que pagar para quem está vindo, vou ter um custo para comprar, mas pego jogadores mais jovens, que alguns podem sair no meio do ano, e eu já tenho um elenco montado, uma base montada para o futuro, para o Botafogo continuar brigando pelos títulos. E tem uma coisa, colocar o Jair também, o Jair dos Santos, que já foi na troca pelo Tiquinho. É isso aí, torcida alvinegra. Tô chegando com muitas informações do nosso glorioso. O Botafogo vai perder o Júnior Santos, é isso mesmo. O Galo já ofereceu, né, uma quantia de cerca de 7,5 milhões de euros. E o Botafogo irá negociar o jogador, para a tristeza do torcedor alvinegro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, tem 3 nomes, há 4 nomes na mira do Botafogo. Claudinho, Cucho Hernandes, é isso mesmo, Marlon Freitas e também o Alisson do Atlético Mineiro. Então, assim, diversos jogadores, né, que o Botafogo está indo atrás. Tem outros jogadores também que eu vou contar no próximo conteúdo. Então, assim, eu quero saber de vocês, torcida alvinegra. É uma perda muito significativa. Ninguém queria perder agora, nesse exato momento, o Júnior Santos, tendo em vista que ele é uma peça fundamental para a equipe do Botafogo, um cara que ganhou, fez o último gol do título inédito, né, da Libertadores. Então, assim, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre a saída, né, do Júnior Santos, e o que vocês acham sobre a chegada de Cucho Hernandes, né, de Marlon Freitas, de Alisson do Atlético Mineiro, de Claudinho, o próprio Claudinho do Zenit. O Wendel também vem tendo seu nome ventilado aqui dentro do Botafogo. Então, assim, tem diversas novidades. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos,
Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!